Recortes de fotografias em preto e branco, estátua da Justiça Cega, interior do plenário, fachada do STF, brasão. Em letras amarelas, direto do plenário, STF. O ministro-presidente Luiz Roberto Barroso posiciona-se ao centro da bancada em madeira, em formato da letra U invertida. À direita dele, a secretária da sessão e à esquerda, o procurador-geral. Dou início a esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, de 19 de março de 2025. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de março de 2025. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes... Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé. À direita do ministro Luiz Roberto Barroso tem pele clara, cabelos castanhos, longos, lisos com leves ondulações. Veste toga preta sobre blazer branco e blusa preta. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção quanto à ata, declaro aprovada. Cumprimento todos os ministros que participam da sessão e o nosso Procurador-Geral da República. Prezados colegas... O ministro Luiz Roberto Barroso tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, com leves ondulações. Penteados para a esquerda, veste toga preta sobre terno grafite, camisa branca e gravata escura estampada. Na Câmara dos Deputados, uma cerimônia solene de celebração dessa data e de homenagem ao presidente José Sarney, que foi o presidente que conduziu o processo de volta do país à democracia. O presidente Sarney recebeu uma merecida homenagem, ele que é o símbolo, eu diria, de uma matéria-prima que anda faltando no mundo em geral e no Brasil atualmente, que é a civilidade. No canto direito inferior da tela há uma intérprete de Libras. Inclusive aquelas que pensam de maneira diferente. Uma cerimônia no plenário da Câmara dos Deputados que, ao longo do período do regime militar, foi fechado por mais de uma ocasião. Eu me lembrei, ministro Gilmar, o presidente Sarney saudou o, então, à época, presidente da Academia Brasileira de Letras, Austrégésilo de Ataíde. E eu me lembrei, só os mais antigos podem lembrar disso, que havia um jornal, que era o Pasquim, e o Pasquim criticava todas as semanas e enxovalhava o Austrégésilo de Ataíde. E eu era jovem ainda, final de adolescência, não conseguia entender por que uma figura tão amena quanto o Austrégésilo era tão criticado. E um dia veio a explicação, ele era a mais elevada autoridade do país que se admitia criticar naquela ocasião da censura política. Por isso que sobrou para ele. E nós, a nossa geração, nós todos aqui, acompanhamos todo o processo de redemocratização que se inicia com a abertura lenta, gradual e segura, bem lenta, do governo Geisel, com idas e vindas, período em que se enfrentou a tortura, finalmente, no país e se aboliram os atos institucionais, mas que também teve o fechamento do Congresso Nacional pelo pacote de abril em 1977. Acompanhamos também já o governo Figueiredo, que deu continuidade à abertura, aprovou a anistia ampla, geral e restrita, com a volta dos exilados ao Brasil, um momento importante, e que também viveu dois momentos dramáticos de reação dos porões do regime militar, que foram o atentado contra a Ordem dos Advogados do Brasil, em 1980, que vitimou Dona Lida Monteiro, e depois o atentado do Rio Centro, em 1981, que foi um atentado terrorista praticado a partir de hostes integrantes do Exército e que foi encoberto numa investigação que envergonhou a todos. Aquele momento foi a morte moral do regime militar no Brasil. Também acompanhamos, nós, os mais antigos, a campanha pelas diretas já, infelizmente não aprovado no Congresso, e depois a eleição que levou à presidência da República Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves, tragicamente, não pôde tomar posse. José Sarney, então,
foi o presidente da República por aquele período e, cumprindo a promessa assumida, convocou, por emenda constitucional, a Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988, que esse ano nós celebraremos 36 anos da Constituição, e com todas as suas circunstâncias e dificuldades e algumas atecnicalidades, foi a Constituição que fez a transição bem-sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado democrático de direito. E que, ao longo desse período, como nós sempre gostamos de destacar, assegurou ao país 36 anos de estabilidade institucional. E esse é um fato que eu, ministro Alexandre, ministro Gilmar, todos nós que ensinamos direito constitucional, sempre gostamos de lembrar e enfatizar, porque a história do Brasil sempre fora a história da quebra da legalidade ou da tentativa de quebra da legalidade constitucional. Eu sempre gosto de lembrar, para que nós não exageremos a importância desse momento, que a história do Brasil recente, tivemos Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição de Getúlio Vargas em 45, Contragolpe preventivo do Marechal Lott para assegurar a posse do Juscelino Kubitschek, 2 tentativas de golpe contra Juscelino, Jacareacanga e Aragarças, veto dos ministros militares à posse de João Goulart em 1961, quando Jânio Quadros renunciou, golpe militar de 64, prorrogação do mandato de Castelo Branco, cancelamento das eleições de 65, ato institucional número 5 de 68, golpe dentro do golpe com impedimento da posse de Pedro Aleixo em 1969, outorga da Constituição de 1969 pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, anos de chumbo do governo Médici, fechamento do Congresso Nacional por Geisel em 1977. Portanto, essa era a história do Brasil, uma história de quebras sucessivas da legalidade constitucional ou de tentativas de quebras da legalidade constitucional. E nós conseguimos, nesses 40 anos, percorrer todos os ciclos do atraso e, apesar de um ou outro sobressalto mais recente, nós conseguimos preservar a institucionalidade. Nesse período, conquistamos estabilidade monetária e conseguimos uma expressiva inclusão social. Ainda não tivemos o crescimento econômico exponencial que nós precisamos para enfrentar a pobreza, caímos um pouco para trás em relação ao PIB, em contraste com Coreia do Sul, com Índia, com a própria China, mas precisamos recuperar algum tempo perdido. Mas esse é um momento de celebrar a transição democrática bem-sucedida brasileira e nós todos aqui no Supremo participamos desse processo ao longo do período, os ministros de ontem e de sempre, assegurando direitos fundamentais de mulheres, de afrodescendentes, de comunidade LGBTQIA+, de comunidades indígenas, de pessoas com deficiência. Esse foi um tribunal que esteve na trincheira do Estado de Direito e dos direitos fundamentais ao longo de todos esses anos e temos muitos motivos para nos orgulhar disso. Portanto, fica feito esse registro, que considero um registro importante da transição democrática brasileira e nesse momento em que há, eu diria, uma certa escuridão no horizonte global, penso que nós no Brasil podemos ser uma luz que possa iluminar esses caminhos. Um país multicultural, multirracial, sem conflitos religiosos, com fronteiras consolidadas, com energia renovável. Penso que se nós conseguirmos superar um ou outro obstáculo com integridade, civilidade, idealismo e competência, eu acho que nós podemos ser a sensação do mundo. E com democracia, sempre. O ministro Gilmar Mendes pede para fazer o registro que estão presentes aqui os alunos da School of International and Public Affairs da Columbia University, que estão aqui estudando a atuação do Brasil na COP30. Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui entre nós. Muito grato pela presença, bom trabalho aqui entre nós.
Chamo para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5465, procedente de São Paulo, da relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, requerente à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, e interessado o governador do Estado de São Paulo e interessados e a Assembleia Legislativa. Aqui é uma ação em face dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 14.946 do Estado de São Paulo, uma lei estadual, e esses dispositivos prevêem, a possibilidade da cassação da inscrição estadual no ICMS de empresas que comercializarem produtos em cuja fabricação tenha havido uso de trabalho análogo à escravidão. 2, a mesma lei prevê a divulgação de lista nominal de empresas penalizadas. E 3, o impedimento de atuação de pessoa física ou jurídica no mesmo ramo de atividade pelo prazo de 10 anos. O julgamento foi iniciado em ambiente virtual. O ministro Cássio, na ocasião, julgou parcialmente procedente o pedido e foi integralmente acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Entendeu o ministro Cássio que a lei estadual não invadiu a competência da União, pois estabelece sanção administrativa no âmbito tributário, sem tratar de relações de trabalho da empresa que comercializa mercadorias produzidas com trabalho análogo à escravidão. Ele, no seu voto, propôs a interpretação conforme do artigo 1º, vou deixar Sua Excelência se pronunciar quando votar. Ainda em ambiente virtual, o ministro Alexandre de Moraes inaugurou a divergência, julgando procedente o pedido e declarando a inconstitucionalidade das leis, sustentando que os dispositivos impugnados violavam a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e executar a fiscalização trabalhista. Antes do final da sessão virtual, eu pedi destaque do processo em razão da importância dessa matéria, que é o tema relacionado ao trabalho escravo, ao trabalho análogo à escravidão. Feita essa breve apresentação do caso e do histórico do julgamento até aqui, passo a palavra ao ministro Cássio Nunes Marques. Eminente presidente, ministro. O ministro Nunes Marques está à esquerda na bancada em formato da letra U invertida. Os membros dessa corte, senhor Procurador-Geral da República, senhora Secretária da Sessão. Ele é pardo, tem cabelos castanhos, curtíssimos, Boa tarde a todos. levemente rareados no topo da cabeça, usa toga preta, terno azul marinho, camisa azul clara, gravata azul estampada. Como parecer bem a Vossa Excelência. Se quiser resumir, eu votarei em seguida, vou fazer um resumo, mas mesmo assim o tema comporta realmente uma explicitação, até porque há posições divergentes e vale a pena. Trata-se de ação direta em que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, questiona a constitucionalidade dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Paulista 14.946, de 28 de janeiro de 2013, que, nos termos da ementa, dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e municipal e de comunicação, ICMS, de qualquer empresa que faça o uso direto ou indireto de trabalho escravo em condições análogas. Há uma preliminar de legitimidade ativa, que eu vou apenas resumir, faço a descrição dos legitimados interessados ou especiais, os requisitos necessários e reconheço o pressuposto da legitimidade ativa da Confederação Nacional do Comércio em precedentes dessa Corte e menciono a ADI 4171/2015, relatoria da ministra Ana Inglês, ADI 4314/2018, relatoria do ministro Marco Aurélio, ADI 5412 de 2021 e relatoria da ministra Rosa Weber, e ADI 4397 de 2022, de relatoria do ministro Dias Toffoli, e da ADI 4092 de 2023, da minha própria relatoria. Não, com supedâneo nesses precedentes, eu reconheço a legitimidade ativa. Passo ao exame do mérito. A presente ação tem elementos de distinção com relação ao precedente estabelecido no julgamento da ADI 4.419, cuja ementa é a seguinte.
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Lei 4.744/2006 do Estado do Rio de Janeiro, instituição de nova exigência de documento como condição para habilitação de pessoas jurídicas de direito privado que pretendam celebrar contratos e convênios ou obter outorga de concessão no âmbito do Estado. Preliminar, impugnação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Estadual 4.744/2006, delimitação do objeto da ação, adequação do pedido, conhecimento da ação por maioria, mérito, violação à competência da União para legislar de maneira geral a respeito de licitações e contratações, normas que ultrapassam o interesse meramente local, indevida interferência da competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, agravo regimental provido para conhecer da ação direta e, no mérito, julgar procedente o pedido. Essa é a DI 4.419, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado neste Tribunal Pleno em 17 de fevereiro deste ano. Apesar da legislação fluminense tratar da mão de obra baseada em trabalho escravo, as normas estaduais declaradas inconstitucionais são as seguintes. Isso da lei do Estado do Rio de Janeiro. Lei 4.744, de 2006, artigo 1º, parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito privado interessadas em celebrar contrato, convênio ou obter a concessão a que se refere o caput desse artigo, deverão apresentar certificado de regularidade expedido pela Delegacia Regional do Trabalho. Parágrafo 2º. Caso seja considerada irregularidade a emissão do certificado previsto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica de direito privado ficará inabilitada pelo prazo de 5 anos a celebrar contrato ou convênio e obter concessão no âmbito do poder público estadual. No julgamento da DI 4419, inclusive com meu voto, a Corte decidiu pela natureza jurídica das normas impugnadas referente a licitações e a contratações, bem como a organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, afrontando a competência privativa e exclusiva da União, respectivamente. A Lei Estadual Paulista, data vênia, não trata de licitação ou fiscalização do trabalho, mas da imposição de sanções à empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas. Desse modo, com todas as vênias e as compreensões diversas, há elemento de distinção entre o objeto desta ação e o da ADI 4.419, de modo a afastar a aplicação do precedente. 2.1. Do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. A Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, Lei Áurea, sob o ponto de vista estritamente legal, aboliu a escravidão no Brasil. Nada obstante, os negros que estão libertos para sobreviver precisaram se submeter a condições diversas degradantes de trabalho, sem qualquer regime legal que lhes garantisse um mínimo de dignidade. Com o desenvolvimento da sociedade brasileira, naturalmente se foi construindo um regime jurídico de proteção aos trabalhadores, até que, no ano de 1943, surgiu a consolidação das leis do trabalho, CLT, Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Posteriormente, o regime de emprego em torno do qual gravitava a CLT deixou de ser o único a ser considerado pelo direito do trabalho. Outros arranjos foram se impondo, sem que isso significasse necessariamente menoscabo à dignidade do trabalhador. Apesar de tudo isso, ainda hoje não são poucos os episódios de trabalho em condições análogas à escravidão verificadas no país, especialmente no meio rural. Também ocorre, porém, nas urbes, onde os casos são mais frequentes na construção civil e na indústria têxtil. O aviltamento da dignidade humana de parcela dos trabalhadores, em especial daqueles que se encontram na base da pirâmide socioeconômica, significa agressão ao valor social da mais alta grandeza, razão por que se encontra capitulado também como crime na legislação nacional. E é, sobretudo, do artigo 149 do Código Penal que se colhe os elementos definidores do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Confira-se, artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador preposto. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido 1. Contra criança ou adolescente. 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Digo eu. Sendo assim, estará caracterizado o trabalho em condições análogas às de escravo, se presente qualquer uma das seguintes circunstâncias. 1. Submissão da pessoa humana a trabalhos forçados.
submissão do trabalhador à jornada exaustiva, sujeição do trabalhador a condições degradantes, aprisionamento do trabalhador a pretexto da existência de dívidas junto ao empregador ou preposto, privação do direito de ir e vir do trabalhador pelo cerceamento do uso de meios de transporte, privação do direito de ir e vir do trabalhador com a utilização de vigilância ostensiva, privação do direito de ir e vir do trabalhador mediante a retenção de seus documentos ou objetos pessoais. Para além dessas situações caracterizadoras do trabalho escravo contemporâneo, relaciona-se com a proteção do trabalhador o artigo 203 do Código Penal, que considera crime tão só a frustração de direitos trabalhistas por meio de fraude ou violência. Importa rememorar alguns dos principais atos oficiais havidos desde 1995 na luta contra o trabalho escravo em nosso país. No ano de 1995, o Brasil reconheceu publicamente ainda existir trabalho escravo no país. Em 2003, foi criado o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, com a constituição da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Em pauta, plenário do STF julga ação contra a lei do Estado de São Paulo que impõe sanções a empresas que usam de forma direta ou indireta trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão. Entre as sanções está a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. 1620 atualizou o Pacto Federativo Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Também no ano 2021, a portaria 3.484 tornou público o fluxo nacional de atendimento às vítimas de trabalho escravo no Brasil. No plano internacional, a Organização Internacional do Trabalho atualizou os termos da Convenção número 29 de 1930, com as modificações da Convenção de Revisão de 1946, aqui aprovada pelo Decreto Legislativo 24, de 29 de maio de 1956 e promulgada em 25 de junho de 1957. Em 5 de novembro de 2019, mediante o Decreto 10.088, o governo brasileiro consolidou os atos normativos editados pelo Poder Executivo para disciplinar a promulgação de convenções e recomendações da OIT, entre as quais a acima mencionada. No dia 29 de março de 2023, o portal Câmara Notícias, da Câmara dos Deputados, veiculou a informação de que, no Brasil, entre os anos de 1995 e 2022, foram resgatadas mais de 60 mil pessoas trabalhando em condições similares às de escravidão. Aqui mesmo, no Distrito Federal, entre os dias 19 e 23 de agosto do ano de 2024, a Superintendência Regional do Trabalho conseguiu resgatar 29 trabalhadores em condições degradantes, um deles menor de idade. Depois dos resgates, todos foram encaminhados ao recebimento de 3 parcelas mensais do seguro-desemprego, cada qual no valor de um salário mínimo, além das indenizações devidas. Por mais incrível que pareça, o flagelo do trabalho escravo ainda é mal que assola a humanidade. Em pleno século XXI, continuam a ser registrados episódios de escravidão humana em várias partes do mundo, inclusive, como se viu, no Brasil. Da mensagem da Lei Paulista 14.946 de 2013. A legislação paulista foi claramente motivada pelo propósito de contribuir na luta nacional que vem sendo travada contra o flagelo do trabalho em condições similares às de escravidão. Para tanto, previu o alijamento das empresas comerciais que têm em seus ativos circulantes mercadorias produzidas com trabalho escravo. A propósito, na justificativa ao projeto da lei, há a seguinte passagem. O presente projeto de lei visa coibir, em todas as suas formas, o comércio de produtos cuja fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas de confecção, condutas que favoreçam ou configurem a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão. É sabido que denúncias relacionadas à exploração do trabalho análogo ao de escravo vêm nos acompanhando desde a década de 90 e, ultimamente, tem sido notícia dos principais veículos de comunicação, notadamente no setor de confecção. A legislação não abordou a questão de maneira objetiva, mas indiretamente, ao determinar que será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, ICMS. Tal penalidade implica, inequivocamente, o alijamento da empresa comercial, ainda que isso não conste de forma literal no texto da norma. A lei deixou de fazer menção expressa ao elemento subjetivo do tipo, isto é, a necessidade de comprovação do conhecimento prévio, efetivo ou potencial por parte do comerciante sobre a origem espúria das mercadorias adquiridas para serem colocadas à venda. Também se observa essa omissão na parte em que o diploma estende a penalidade às pessoas dos sócios, proibindo-os de exercer o mesmo ramo comercial por 10 anos. Da ausência do elemento subjetivo do tipo, dolo ou culpa, em suposto
desrespeito ao princípio da intranscendência das penas e às garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Nada obstante os bons propósitos que revela, ali não foi expressa quanto à necessidade de as sociedades empresárias terem conhecimento, ou ao menos suspeita, da origem espúria de seus ativos circulantes, assim invectivados pela participação de trabalho escravo ou similar à escravidão, em qualquer uma das fases de produção dos bens a serem comercializados. Por certo, referida omissão não derivou do deliberado propósito de punir os comerciantes que não sabiam e tampouco tinham como desconfiar da participação de trabalho escravo ou similar à escravidão em qualquer momento da cadeia de produção dos itens destinados à venda. Muito provavelmente, a lacuna do texto legal decorreu da ideia de que, por princípio geral de direito, não se punem atos despidos de dolo ou de alguma das modalidades de culpa. Por esse motivo... Em pauta, plenário do STF julga ação contra a lei do Estado de São Paulo, que impõe sanções a empresas que usam, de forma direta ou indireta, trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão. Entre as sanções está a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Ou em condições análogas à escravidão. Com maior razão, não deve implicar óbice a defesa do comerciante fundada em justificativa plausível, com a demonstração da simples inexistência de indícios sobre a ilegitimidade da origem dos produtos por ele adquiridos. Objetivamente, não se pode mesmo negar que o legislador negligenciou a melhor técnica legislativa. Todavia, nem de longe isso autoriza que o diploma seja tomado de compatível com os valores da Constituição Federal. Exatamente porque se deu conta da omissão ocorrida durante o processo legiferante, o Estado de São Paulo, não por seu legislativo e sim pelo executivo, tentando remediar a tecnia, assentou em ato infralegal que o procedimento administrativo de cassação da eficácia da inscrição estadual somente poderia ser iniciado após decisão judicial condenatória relativa ao ilícito já transitado em julgado ou proferida por órgão colegiado, decreto 45.490 de 2000. Mas, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 31A do decreto 45.420 de 2000, igualmente inserido pelo decreto 59.170, parágrafo 2º, excepcionalmente, em casos específicos autorizados por lei, o procedimento referido no parágrafo 1º poderá ser iniciado a partir de decisão administrativa sancionatória, contra a qual não caiba mais recurso, proferida por autoridade competente para fiscalizar e apurar o ilícito, em procedimento no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Note-se, sob a ótica da Procuradoria-Geral da República, não há inconstitucionalidade nas sanções previstas na normatização paulista, precisamente porque elas só têm aso quando precedidas de processos judiciais ou administrativos. Confira-se, item 3. O estabelecimento de sanções na seara administrativa como medida de combate ao trabalho escravo, após apuração da conduta ilícita pelas autoridades competentes nas esferas judiciais ou administrativas apropriadas e com respeito ao devido processo legal, evidencia o respeito pela lei estadual às distintas atribuições fiscalizatórias concedidas aos poderes públicos. No entanto, a exigência de prévios processos judicial ou administrativo, nos quais naturalmente deverá ser apurada a existência de dolo ou culpa, resulta não da lei, mas do decreto que posteriormente a regulamentou. Sobre isso, a Procuradoria também se manifestou nos seguintes termos. O Decreto Estadual 59.170 de 2013, ao alterar a disposição do regulamento do ICMS, estabeleceu que o cancelamento do registro no cadastro será precedido de decisão judicial condenatória ou, excepcionalmente, decisão administrativa sancionatória proferida pela autoridade competente para fiscalizar e apurar o ilícito. Ocorre que a salvaguarda introduzida pelo decreto regulamentar se mostra insuficiente, uma vez que pode ser revogada a qualquer momento, sem maiores obstáculos, por ato administrativo e monocrático do governador. Nesse contexto, cabe ao Supremo Tribunal Federal aplicar a técnica da interpretação conforme a Constituição, de maneira que as empresas e seus sócios não sofram punição a menos que fique demonstrado o elemento subjetivo do tipo. Pois bem, o caput do artigo 21 do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 42, incluído pela Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, estabelece que o saneamento de irregularidades na esfera administrativa não deve impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, consideradas as peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivas. Na espécie, nada mais apropriado do que a sociedade empresária ser mesmo alijada do comércio quando, de maneira consciente ou desleixada, adquire itens produzidos em condições próprias ao escravagismo.
Por outro lado, revela-se desproporcional cogitada sanção administrativa quando o empresário não tinha conhecimento nem condições de suspeitar da origem irregular dos produtos adquiridos para revenda em seu estabelecimento. A aplicação da Lei Paulista não pode ocorrer ao arrepio da norma do artigo 21 caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Antes deve conjugar-se a ela. Não estou absolutamente, e nem poderia, invocar a disposição da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro como parâmetro de controle de constitucionalidade. Baseio-me, sim, nos princípios gerais do artigo 21 caput do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 42, aplicáveis na esfera administrativa, controladora e judicial, para buscar a interpretação mais adequada das normas paulistas questionadas, mediante exegese que observe e preserve os valores constitucionais. Portanto, a disposição legal e a penalidade nela prevista, para serem compatíveis com a Constituição, precisam ser interpretadas como a exigirem implicitamente a demonstração de dolo, revelado no conhecimento prévio da sociedade empresária sobre a origem espúria das mercadorias ou de culpa, considerada a existência de indícios aptos a fazerem o comerciante cogitar da mencionada espuriedade. Da alegada inconstitucionalidade formal decorrente da suposta invasão de competência material da União para executar a inspeção do trabalho. A legislação impugnada não prevê inspeção endereçada a identificar a exploração de trabalho análogo à escravidão em nenhuma das etapas de produção dos bens a serem comercializados. As empresas destinatárias da norma não são as que fabricam os itens, mas as que vão comercializá-los. Logo, identificadas pelos órgãos competentes durante os processos de industrialização, condutas a configurarem a redução de trabalhadores à condição análoga de escravo, as empresas comerciais que se disponham a vender os produtos são passíveis de punição. Não está caracterizada a alegada inconstitucionalidade formal por invasão da competência material reservada à União. Da alegada criação de juízo de exceção, Secretaria de Fazenda. Fundada na premissa de que a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão é conduta tipificada como crime, a proponente identifica a figura de um tribunal de exceção na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, a qual atribuída a tarefa de formalizar o procedimento administrativo referente à sanção e comenda. Rememore-se a letra do caput do artigo 5º do inciso 37 da Constituição Federal. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. No site do Supremo Tribunal Federal consta o seguinte conceito de tribunal de exceção, extraído de Plácido e Silva, do seu vocabulário jurídico, 27ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2007. É o que se estabelece ou se institui em caráter especial ou de exceção para conhecer e julgar questões excepcionalmente ocorridas ou suscitadas. Ora, para que se faça caracterizado um juízo ou tribunal de exceção, é necessário que sua instituição ocorra depois do cometimento do ato a ser julgado. Em essência, trata-se de figura diametralmente oposta do juiz natural, não se coadunando com o Estado democrático de direito. Portanto, diante de materialidade e autoria conhecidas ou apenas imputadas, o órgão julgador é estabelecido, tudo com o propósito de se manter sob o controle o teor do julgamento. Na espécie, não se verifica a criação de qualquer órgão julgador endereçado a fatos que já tenham ocorrido. Apenas por essa razão, já resulta, sem fundamento algum, a tese de que a lei impugnada teria criado um juízo de exceção. Ademais, a sanção a ser aplicada no âmbito da Secretaria de Fazenda se restringe ao ilícito administrativo, sem alcançar o penal, esse sim a ser julgado pelo Poder Judiciário, ainda que ambos, ilícito administrativo e ilícito penal, possam decorrer de uma mesma conduta. Também não procede a alegação de inconstitucionalidade fundada na suposta criação de um juízo de exceção ao arrepio da garantia individual prevista do caput do artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Da apontada ausência do elemento subjetivo do tipo, dolo, culpa ou mesmo de ato de gestão por parte dos sócios de empresa comercial apenada em suposto desrespeito ao princípio da intranscendência das penas e às garantias processuais do contraditório e ampla defesa. A imprecisão técnica existente no artigo 1º se repete no artigo 4º da Lei Paulista em discussão. O derradeiro a proibir que os sócios tornem a atuar no mesmo ramo comercial pelo prazo de 10 anos, independentemente de dolo, culpa ou atos de gestão. Sendo igual a tecnia verificada, a solução também há de ser a mesma, valer-se do método da interpretação conforme a Constituição. Nas informações, a Assembleia Legislativa de São Paulo ressaltou que a extensão da sanção aos sócios, obviamente, deverá ser precedida da apuração de suas responsabilidades na gestão dos negócios no âmbito de processo administrativo que deflui da própria legislação em exame.
A articulação procede considerada a primeira parte, mas não a segunda. A punição administrativa só deve estender-se aos sócios que tenham participado, com ação ou omissão, dos atos de aquisição de produtos espúrios, assim classificados aqueles fabricados, no todo ou em parte, com emprego de trabalho escravo. Tal exigência, todavia, ao contrário do que afirma a Assembleia Legislativa, não decorre do texto legal, o qual foi omisso no particular, da mesma forma que ao estipular penalidade aos estabelecimentos comerciais. Para que o artigo 4º da Lei Paulista 14.946, de 2013, seja compatível com a Constituição, deve ser interpretado como a exigir implicitamente a demonstração de atos de gestão, comissivos ou omissivos, e com dolo ou culpa, na compra de ativos circulantes fabricados, no todo ou em parte, por trabalho escravo. Da arguida inconstitucionalidade do artigo... Visão geral dos ministros reunidos em plenário. Por invasão da competência privativa da União para legislar... Em pauta, plenário do STF julga ação contra a lei do Estado de São Paulo que impõe sanções a empresas que usam de forma direta ou indireta trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão. Entre as sanções está a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Atividade no mesmo ramo em estabelecimento distinto ou em nova empresa. Parecer pela procedência parcial do pedido, a fim de que seja declarado inconstitucional o artigo 4º, incisos 1 e 2, e parágrafo 1º da Lei 14.946, de 2013, do Estado de São Paulo. É inegável que a norma, ao vedar a alguns indivíduos o exercício do comércio no mesmo ramo da empresa da qual eram sócios, tangencia a esfera do direito comercial. Não há ponto, porém, de ser incluída na seara própria exclusiva desse ramo do direito. No caso em apreço, a legislação paulista surge como mais um mecanismo de concretização dos relativíssimos propósitos da República Federativa do Brasil, plasmados no artigo 1º, inciso 3, e 3º, incisos 1, 2, 3 e 4 da Constituição Federal. Sob o ponto de vista material, compete tanto à União como aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, a fim de promover a integração social dos setores desfavorecidos. Se a ordem do Constituinte originário era dirigida também aos entes subnacionais, por óbvio, a eles é permitido legislar para o atingimento dos objetivos fundamentais programados pela Carta Cidadã. Foi isso exatamente que o Estado de São Paulo fez. Houvesse em âmbito nacional uma legislação em sentido contrário, o Estado-membro não teria aso para editar a Lei 14.946, de 2013, que pune empresas e seus sócios que comercializam produtos de origem espúria, assim entendidos os que foram feitos com a participação de trabalho em condições análogas à escravidão. Inexiste, contudo, uma tal legislação nacional, de forma que o Estado de São Paulo atuou dentro das margens de possibilidade, embora com os reparos a serem agora promovidos por meio da técnica de interpretação conforme a Constituição. Por último, não poderia deixar de lembrar os históricos julgamentos das legislações estaduais que proibiram a produção e comercialização do amianto crisotila. A tese de inconstitucionalidade formal por invasão de competência legislativa da União não convenceu nem mesmo em face da Lei Federal 9.095, de 95, em sentido contrário, que então teve a invalidade definitivamente assentada pelo Tribunal. Essa é a primeira parte da emenda do acordo prolatado na ADI 3757, Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Edson Fachin, publicada no Diário da Justiça de 1º de fevereiro de 2019. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 11.643, de 2001, do Estado do Rio Grande do Sul, proibição da produção e comercialização de produtos à base de amianto, produção e consumo, proteção do meio ambiente, proteção e defesa da saúde, competência legislativa concorrente, impossibilidade de a legislação estadual disciplinar a matéria de forma contrária à lei federal, Lei Federal número 9.055, de 95, autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização, alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica, natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, existência de matérias-primas alternativas, ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção 162 da OIT, inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal 9.095, competência legislativa plena dos Estados, constitucionalidade da Lei Estadual 11.643, de 2001, improcedência da ação. Naquelas leis estaduais, o bem jurídico tutelado era principalmente a saúde dos trabalhadores. Agora, na Lei Paulista 14.946, de 2013, é a liberdade, em suas mais diversas dimensões. Em todas elas, o Estado brasileiro, por seus entes federados, busca proteger a dignidade da pessoa humana.
As previsões constantes do artigo 4º, incisos 1 e 2, e parágrafo 1º da Lei 14.946 de 2013 do Estado de São Paulo estabelecem: artigo 4º, a cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no artigo 1º, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em conjunto ou separadamente, do estabelecimento penalizado. 1. O impedimento de exercerem o mesmo ramo de atividade, mesmo que em estabelecimento distinto daquele. 2. A proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 1º. As restrições previstas nos incisos prevalecerão pelo prazo de 10 anos, contados da data de cassação. Observe que as sanções administrativas fixadas no dispositivo legal acima transcrito são referentes à impossibilidade de nova inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, no caso de ter havido prévia cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no artigo 1º, pela configuração do uso de trabalho escravo. A pena administrativa refere à impossibilidade de nova inscrição de natureza tributária no regime do ICMS, no mesmo ramo de atividade, em estabelecimento distinto ou por meio da inscrição de nova empresa. Não fosse isso, seria possível aqueles que exercem atividade empresarial com redução de pessoa à condição análoga de escravo procedesse à nova inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e repetisse a grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A previsão da lei estadual não objetiva regular o exercício da atividade empresarial, e sim impedir a continuidade do ilícito por meio de nova inscrição tributária mediante a mudança do estabelecimento comercial ou constituição de nova empresa. Portanto, a meu ver, a previsão legislativa é conforme a repartição de competência legislativa dos entes federados por envolver direito tributário. Não procede a alegação de inconstitucionalidade formal em virtude de suposta invasão de competência privativa da União para legislar sobre direito comercial. Interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados. Como já fiz constar, não deve ter sido intenção do legislador paulista punir empresas e sócios que, ao adquirirem produtos para revenda, desconheciam e não tinham por que cogitar da origem espúria das mercadorias. Analogamente, e não por outros fundamentos, a caracterização do crime de receptação pressupõe que o agente saiba, ou ao menos tenha como presumir, ser produto de crime a coisa receptada. A omissão, portanto, decorre de simples atecnia legislativa, não torna inconstitucional a norma em tela, mas reclama desta Corte pronunciamento a afastar possíveis interpretações incompatíveis com os direitos e garantias individuais que a lei fundamental consagra. Artigo 1º da Lei 14.946 de 2013 do Estado de São Paulo. Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 1º da Lei Estadual 14.946 de 2013 de São Paulo, deve ficar comprovado em processo administrativo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, que o preposto do estabelecimento comercial sabia ou tinha como suspeitar da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. Em relação ao artigo 4º da Lei 14.946 de 2013 do Estado de São Paulo, deve ficar provado, após processo administrativo no qual tenham sido observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, que o sócio a ser punido participou, comissivo ou omissivamente, dos atos aquisitivos de mercadoria de origem espúria, assim adjetivadas aquelas fabricadas com emprego de trabalho em condições análogas à escravidão. Ante o exposto, conheço da ação e julgo procedente em parte o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição ao 1. Artigo 1º da Lei 14.946 de 2013 do Estado de São Paulo, de modo a exigir a comprovação em processo administrativo sobre as garantias do contraditório e da ampla defesa, que o preposto do estabelecimento comercial saiba ou tenha como suspeitada a participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. E 2, o artigo 4º da Lei Estadual, de forma a demandar comprovação, após processo administrativo no qual tenham sido observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, de que o sócio a ser punido tenha participado comissiva ou omissivamente dos atos aquisitivos de mercadorias de origem espúria, assim adjetivadas aquelas fabricadas com emprego de trabalho em condições análogas à escravidão. É como voto. Obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Portanto, vota no sentido de julgar procedente, em parte, fixando a interpretação conforme na linha que propõe. Eu, como disse, destaquei esse processo diante da divergência e por considerá-lo especialmente importante dentro do contexto constitucional brasileiro que visa a proteção do trabalho de uma maneira geral. De modo que eu vou
enunciar o meu voto, que é em linha com pequena diferença congruente com o do ministro Cássio. Apenas para quem nos acompanha, nós estamos aqui discutindo uma lei estadual do Estado de São Paulo que prevê a cassação da inscrição estadual no ICMS de empresas que comercializarem produtos em cuja fabricação tenha havido o uso de trabalho análogo à escravidão. Esse é o principal propósito da lei. E a lei prevê ainda o procedimento administrativo para essa cassação do cadastro, a divulgação da lista das empresas que tenham se valido de trabalho escravos e o impedimento dos sócios, pessoa física ou jurídica, de atuarem no mesmo ramo de atividade por 10 anos. Portanto, é uma lei estadual que procura enfrentar esse flagelo que é o trabalho escravo, que é um compromisso, esse enfrentamento assumido pelo Brasil no plano constitucional e no plano internacional, com base na dignidade da pessoa humana e na proibição de tratamento desumano ou degradante. E no âmbito internacional, a Convenção da OIT 29105 e o Pacto de São José da Costa Rica, que reforçam a obrigação do combate ao trabalho escravo. O trabalho análogo à escravidão, permitam apenas um segundo. Trabalho análogo à escravidão ainda é realidade alarmante no país e, de acordo com informações do Ministério do Trabalho e do Emprego, apenas em 2024, mais de 2.000 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão. E São Paulo figura entre os estados com o maior número de casos, registrando o resgate de 467 trabalhadores só no último ano. Só Minas Gerais teve mais casos de trabalho escravo do que São Paulo. A edição dessa lei, 14.946, de 2013, representou um marco fundamental no combate ao trabalho escravo contemporâneo em São Paulo e foi uma lei que adotou uma abordagem inovadora e que foi replicada em diferentes estados da Federação, como Mato Grosso do Sul, Paraíba, Bahia, Amazonas e Goiás. Daí a minha preocupação em preservar esta lei, porque foi um modelo de sucesso replicado em outros estados da Federação. E aí, aqui surge a questão decisiva, eu penso, que é o tema da competência, se haveria competência do ente estatal, Estado-membro, para dispor a esse respeito. E aqui, o artigo 1º da lei prevê a cassação da inscrição do ICMS para as empresas que se utilizem de trabalho escravo, e esta medida considerou o eminente relator uma medida administrativa legítima no exercício do poder de polícia no âmbito da fiscalização tributária, que é competência dos estados. E eu acrescentaria que, pela Constituição, é competência comum da União, dos estados e dos municípios zelar pela guarda da Constituição e combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização. Isso é o que está no artigo 23, incisos 1 e 10 da Constituição de 88. De modo que eu penso que há um fundamento constitucional para a atuação do Estado, além do poder de polícia em matéria tributária já previsto na Constituição e no próprio Código Tributário. De modo que o que se está fazendo aqui não é instituir para o Estado o poder de fiscalizar a ocorrência de trabalho escravo. Essa competência continua a ser da União. De modo que o que eu estou entendendo, e por isso aderindo ao voto do ministro relator, é que, uma vez identificada essa conduta ilícita pelos órgãos federais competentes, o processo administrativo no âmbito estadual, após o federal, se destina a precisamente punir as empresas que já tenham sido identificadas na fiscalização federal, tanto para atestar a comercialização de produtos provenientes de trabalho análogo à escravidão,
já não há mais fiscalização direta, mas sim procedimento para aplicação de sanções administrativas após o procedimento federal. Em pauta, plenário do STF julga ação contra a lei do Estado de São Paulo que impõe sanções a empresas que usam de forma direta ou indireta trabalho escravo em condições análogas à escravidão. Entre as sanções está a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Quem vota agora é o presidente Luiz Roberto Barroso. Pedir certidão atestando que a empresa não utilizava mão de obra análoga à escravidão. E aí o Supremo entendeu, e acho que com acerto, que uma lei estadual estava impondo uma obrigação a um órgão federal. Aqui não acontece isso. Aqui é se o órgão federal, na sua inspeção, identificar que houve trabalho escravo, aí, subsequentemente, é que o Estado instaurará o seu procedimento. Portanto, acho que aqui não há, eu penso, afronta à competência da União. Eu também estou acompanhando a interpretação conforme do ministro Cássio, no sentido de exigir comprovação em processo administrativo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa do dolo ou culpa da empresa a partir da demonstração de ciência ou da condição de suspeitar do uso de trabalho escravo na cadeia de produção daqueles produtos adquiridos. Eu aqui apenas sugiro, ministro Cássio, que essa mesma lógica se estenda ao artigo 2º, uma vez que esse dispositivo disciplina o procedimento administrativo para a aplicação da penalidade. E aqui, enfim, eu considero que há uma compatibilidade com a constituição da lista estadual de empresas autuadas. E aqui eu invoco o precedente do próprio Supremo, na DPF 509, que entendeu que, em relação às empresas identificadas como utilizando de trabalho escravo, análogo à de escravidão, que a lista, chamada lista suja, era um procedimento legítimo. O artigo 4º ainda dessa lei prevê que a cassação do ICMS acarreta consequências para os sócios. Aqui o ministro relator afastou a alegação de violação da competência da União sobre o direito comercial, com que estou de acordo, por se tratar de tema afeto ao combate de causas da pobreza e fatores de marginalização, em que há competência comum entre União e Estados, e, ao final, conferiu interpretação conforme para exigir a comprovação, após processo administrativo, de que o sócio a ser punido tenha participado comissiva ou omissivamente dos atos aquisitivos da mercadoria de origem espúria. Aqui, mais uma sugestão de pequeno acréscimo, quer dizer, não basta que o sócio tenha participado do ato aquisitivo. Entendo que é preciso exigir, mais do que isso, a comprovação, ministro Cássio, de que ele sabia ou tinha condições de saber da origem ilícita, que eu acho que está implícito no voto de Vossa Excelência. Passo, então, ao meu dispositivo e tese no seguinte sentido. Pedido parcialmente procedente, como o ministro Cássio, para fixar a interpretação conforme a Constituição dos artigos 1º e 2º da lei estadual, nos termos propostos pelo ministro relator. E 2, fixar a interpretação conforme ao artigo 4º para exigir a comprovação em processo administrativo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, que a empresa ou sócio sabia ou tinha condições de suspeitar da utilização de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas, não sendo suficiente a mera presunção de conhecimento. E proponho, finalizando como tese de julgamento, o seguinte: 1. A previsão em lei estadual de penalidade de cassação de cadastro de inscrição de ICMS de empresas que comercializem mercadorias de fabricantes que utilizem trabalho escravo ou análogo não viola a competência da União para a inspeção do trabalho, artigo 21 e 24 da Constituição. Portanto, afirmando em repercussão geral a competência do Estado. E 2, a
a previsão em lei estadual da penalidade de proibição de atuação no mesmo ramo de atividade não viola a competência privativa da União para legislar sobre o direito comercial. E 3, a aplicação das sanções deve ser precedida de processo administrativo com contraditório e ampla defesa em que comprovado dolo ou culpa. De modo que eu estou acompanhando basicamente o ministro Cássio com esse pequeno reajuste que indago se Vossa Excelência está de acordo. Estou de acordo. Acrescer juntamente com o artigo 1º, o artigo 2º. Exatamente. Porque, no mais, eu já considerei, não no voto que eu lancei no virtual, mas aqui eu já considero a mesma necessidade de se comprovar o dolo ou a culpa, né, uma participação omissiva ou comissiva, também do sócio, ou, pelo menos, algum indício de que ele teria condições de detectar a origem espúria das mercadorias. Eu já trouxe no voto. Ok. Eu, como disse, trouxe a plenário porque considerei essa uma questão simbolicamente importante de enfrentarmos e darmos visibilidade. Como voto o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, sumariamente eu me somo às observações tanto... O ministro Flávio Dino está à ponta da bancada à direita. ...do ministro Zanin no virtual, quanto à relevância do tema. Ele é pardo, tem cabelos grisalhos, lisos, rareados no meio da cabeça e um pouco atrás. Usa óculos de armação leve, preta, quadrada. Veste toga preta, terno e camisa cinza e gravata vermelha estampada. A estas alturas, há algumas décadas. Lembro bem quando, no governo Fernando Henrique Cardoso, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, então liderada pelo embaixador Gilberto Saboia e seguida pelo professor Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, foi iniciado um debate muito importante quanto a isto. Eu tive a honra de participar na ocasião, no século pretérito. Eu integrava o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana nesta ocasião. E eu integrei a primeira composição do CONATRAI, exatamente daí a lembrança. Lembro bem de Vossa Excelência, bem mais jovem, é verdade, eu recém-saído do ensino médio, tive a honra de integrar a CONATRAI, então, no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí começaram esses trabalhos. Posteriormente, no primeiro governo do seu sucessor, o presidente Lula, foram criados grupos móveis no Ministério do Trabalho, portanto, aí já o ministro Toffoli tem essa lembrança, com certeza. Então, nós estamos falando aí de praticamente 3 décadas de esforços que agora, a meu ver, chegam corretamente ao nível de outras esferas federativas. E porque, de fato, é uma temática abrangida no âmbito daquilo que é a Constituição de 88, de modo inédito e correto, definiu como competência comum, sob o pálio do artigo 23 da Constituição. Eu, senhor presidente, portanto, acompanho o eminente relator e faço apenas uma sugestão, mas realmente nem me arriscaria, como de fato tenho feito, a designar como divergência, mas apenas uma reflexão de Sua Excelência e dos nobres pares, quanto ao parágrafo 1º do artigo 4º. Como nós estamos no terreno do direito sancionatório, penalidades peremptórias sempre me preocupam um pouco à vista da natureza do princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Então, a ministra Carmen já adianta aqui uma leitura de pensamento que eu sugiro, o até, né, que seria uma forma de remeter a uma ideia de dosimetria, de individualização, de proporcionalidade. Apenas isto, creio que o ministro Cássio... Assim, Vossa Excelência, o parágrafo 1º é o que diz que essa restrição prevalecerá por 10 anos. Até 10 anos, a minha sugestão. Até 10 anos. Até 10 anos. Porque isso abre ensejo a que, no curso do processo administrativo, haja alguma análise sobre a ótica da individualização. Mas, como disse, no geral, me somo ao ministro Cássio, ao ministro Zanin, que havia votado no virtual, e Sua Excelência agora, com essa breve sugestão, é como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Flávio Dino. Ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, a ministra Carmen, os eminentes pares, senhor Procurador-Geral da República, advogado... O ministro Cristiano Zanin senta-se à ponta da bancada à esquerda. Votado no plenário virtual. Ele tem pele branca rosada, cabelos pretos lisos, rareados, penteados para a esquerda e para trás. Usa
óculos de armação escura, redonda e pequena. E eu estou acompanhando na íntegra também, tal como já foi dito, eu entendo que a situação... Veste beca preta, terno cinza, camisa azul clara e gravata azul estampada. 1919, porque lá se criou uma obrigação específica para a União, situação que não ocorre no caso aqui em julgamento. Também entendo que essa lei que foi criada no Estado de São Paulo, na época, a iniciativa do governador, então governador Geraldo Alckmin, buscou dar concretude, aqui o artigo 23, inciso 10 da Constituição, objetivando combater as causas da pobreza e fatores de marginalização e promover a integração social dos setores desfavorecidos. Então, entendo que está dentro da competência do Estado editar essa legislação, tal como já foi dito aqui, de modo que eu estou reiterando o meu voto com o reajuste feito pelo eminente relator. Plenário do STF julga ação contra a lei do Estado de São Paulo, que impõe sanções a empresas que usam de forma direta ou indireta trabalho escravo em condições análogas à escravidão. Entre as sanções está a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Também, professor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. O ministro André Mendonça está à direita na bancada. Tem pele branca levemente rosada, cabelos grisalhos, lisos, rareados no topo da cabeça. Usa toga preta, terno azul marinho, camisa branca e gravata azul. E as conclusões do ministro Nunes Marques, a única observação que eu faria, esponte própria, está alinhada àquilo que Vossa Excelência já trouxe. Há um paralelismo, um certo paralelismo entre a primeira parte do dispositivo, referente ao artigo 1º, agora adicionado ao artigo 2º, com aquele pertinente ao artigo 4º. Em relação ao preposto, se demandava o conhecimento ou a suspeita. Em relação ao sócio, eram outros requisitos, era a participação no negócio em si. Não necessariamente um sócio que conheça, participou da compra. Então, essa observação trazida por Vossa Excelência vai ao encontro a uma preocupação que eu traria já nas minhas considerações. De outra parte, o ministro Flávio Dino, penso que faz uma consideração relevante ao colocar a possibilidade de uma pena ou de uma sanção até 10 anos. É interessante isso porque, num primeiro momento, a tendência nossa é deixar só os 10 anos. Seria até mais rigoroso, vamos dizer assim. Eu não estudei esse tipo de sanção, mas penso que esse paralelismo que eu trago agora talvez seja válido. Quando eu estudei na questão da corrupção, nós vemos alguns defensores, por exemplo, tem que ter pena de morte em casos de corrupção, né? Em alguns países isso ocorre. E esses países, eles não têm os melhores indicadores de corrupção. Então, por que tem uma pena tão grave e não tem bons indicadores? Há uma série de elementos de governança, etc. Mas, no que tange à aplicação da pena propriamente dita, estudos demonstram que, se a pena é gravíssima e exclusiva, num sentido, ao invés de se aplicar a pena, há uma tendência em si não aplicar a pena. Então, ao trazer uma modulação de proporcionalidade, de individualização de conduta, eu penso que nós estaremos reforçando a possibilidade de aplicação da pena em situações em que talvez a gravidade da conduta não justificasse os 10 anos. Assim, eu adiro também à inovação argumentativa e de fundamentação trazida pelo ministro Dino, e com essas considerações eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. E adere, portanto, à posição do relator, com a possível mudança no parágrafo 1º para, em vez de ficar 10 anos fixos, ficar até 10 anos. Como vota o ministro Alexandre de Moraes?
Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen, ministros, cumprimento o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, cumprimento a Defensora Pública Geral do meu Estado, Estado de São Paulo, também os estudantes presentes. Antes do voto, presidente, quero aqui também acompanhar as palavras de Vossa Excelência em relação aos 40 anos da redemocratização do país. E eu repito sempre, presidente, não só a questão da redemocratização, mas depois da Constituinte e da nossa Constituição, a redemocratização com a Constituição não evitam crises, mas solucionam e permitem às instituições solucionar essas crises. E nesses 40 anos de redemocratização, nesses 36 anos de Constituição, nós tivemos várias crises, mas todas elas resolvidas de forma institucional, todas elas resolvidas graças à Constituição. E, naquele momento, há 40 anos atrás, entre tantas figuras, 3 figuras importantíssimas, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e o presidente Sarney. O presidente Sarney, que foi, com todos os problemas naquele momento, foi quem conseguiu conduzir com serenidade, com firmeza, conseguiu nos conduzir à redemocratização. Então, fica aqui também o meu registro a todos aqueles que democraticamente auxiliaram o Brasil na pessoa do presidente Sarney. Presidente, também quero parabenizar a Vossa Excelência pelo destaque que fez. Eu, já logo após o voto do ministro Zanin, eu havia divergido do relator, o ministro Zanin votou logo depois e ressaltou a questão que Vossa Excelência agora também ressaltou da diferença entre esse caso e o precedente do Rio de Janeiro. Naquele momento, a legislação fluminense, na ADI 4419 de 2000, a legislação de 2006, acabava criando uma obrigação a um órgão federal. E aqui não há essa obrigação. Aqui, realmente, o Estado de São Paulo legislou nos limites das suas competências e visando um bem maior, que é coibir o trabalho escravo. Então, eu altero o meu voto inicial, acompanho o eminente relator com as considerações feitas por Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Alexandre. Justamente para permitir esse debate e temendo um retrocesso nessa matéria, fico feliz com o reajuste de Vossa Excelência. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, a ministra Carmen, os eminentes pares, de modo especial o ministro relator, ministro Nunes Marques. Também examinei a matéria na linha do voto de Sua Excelência o relator e das observações que aqui foram feitas. Creio estarmos, sim, diante de um desses casos que a jurisdição constitucional encontra um sentido mais saliente para sobre ele se pronunciar, quer porque estamos a tratar da defesa e, portanto, da prevalência de direitos humanos e fundamentais, circunstância essa que decorre de diversos dispositivos constitucionais expressos, quer porque, inicialmente, aqui também se ventilou, e esse é um debate importante, uma questão de natureza federativa e atribuição de competência para tratar desta matéria. De modo que, nessa declaração de voto, eu estou a lembrar, portanto, diversos dispositivos da Constituição e também aquele que veio na Emenda Constitucional 81, tratando da expropriação de imóveis com exploração de trabalho escravo, mas, de um modo especial, gostaria de lembrar, eminentes colegas e presidentes, que, à luz da cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 2º da Constituição, esse é um tema que dialoga com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, nomeadamente com o que está no artigo 6º da Convenção.
E, portanto, norma que se projeta sobre esse tema, além das convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil internalizou adequadamente por meio de decreto em 2019. Ademais, nessa matéria, talvez não seja demasiado lembrar que menos de 10 anos atrás, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fazenda Brasil Verde, e, portanto, a condenação da CIDH determinou ou, enfim, recomendou que o Estado brasileiro adotasse políticas que promovessem a garantia de não repetição de práticas cruéis como a escravidão e o trabalho escravo, e assim nesta linha. Quanto à natureza desta sanção, creio que Sua Excelência, o relator, bem indicou a circunstância de tratar-se aí do exercício de direito de polícia num determinado campo específico da atuação que é legítima por parte do ente federativo subnacional. Creio que já desde o voto inicial e depois explicitado no voto no âmbito do plenário virtual pelo ministro Cristiano Zanin, e agora reafirmado aqui por Sua Excelência o presidente, nós estamos aqui diante de um tema próprio do exercício do poder de polícia. Na declaração de voto, inclusive, faço referência a uma conhecida definição do professor Marçal Justen Filho, no seu curso de Direito Administrativo, sobre a sanção administrativa como decorrência do poder de polícia, traduzindo-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa ordem na imposição da punição correspondente. Portanto, creio tratar-se precisamente disso, e também estou a notar, à luz da literatura jurídica mais atilada, que não é possível interpretar que os entes subnacionais não podem, no âmbito de suas competências, assegurar maior proteção aos direitos fundamentais do que aquela que é garantida por atos da União. Portanto, como o exercício legislativo do ente federal não afasta expressamente a atribuição estadual, nessa espacialidade, o ente subnacional pode ampliar, e além de atuar, mas pode ampliar a proteção de direitos fundamentais, como escrevem os professores, dentre outros, José Arthur Castilho de Macedo, no estudo Quando os Direitos Transbordam, os Direitos Fundamentais Estaduais e Transfederalismo, Marcelo Labanca Corrêa de Araújo, Emílio Peluso Nedermeyer, ambos na obra sobre direitos fundamentais estaduais e constitucionalismo subnacional, com Luiz Fernando Esgarbosa. De modo que, com base nessas ponderações, presidente e eminentes colegas, eu também estou acompanhando Sua Excelência, o relator, as inteiras, subscrevendo o que aqui, nesta sessão, foi aditado, por assim dizer, acrescido nas intervenções que me precederam, especialmente nesta ideia de estabelecer, por assim dizer, um limite máximo, mas não mínimo, da imposição da sanção para adotar um juízo de proporcionalidade nesta matéria. Portanto, é assim que voto, senhor presidente, acompanhando Sua Excelência o relator. Obrigado, ministro Fachin. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu também aqui verifico que afasto a questão da competência, porquanto, na forma do artigo 24, parágrafo 1º e parágrafo 2º, 155, 2º da Constituição Federal, essa competência realmente é do ente subnacional. Aqui, duas questões, acho que afastam a preocupação que nós temos. Em primeiro lugar, é a inserção das garantias processuais do processo administrativo, da ampla defesa, o contraditório. Em segundo lugar, essa nossa inserção de que
na cadeia de produção, porque às vezes pode ficar difícil imaginar isso, mas que as partes punidas tenham ciência de que efetivamente foi utilizado o trabalho escravo. E aqui eu só peço vênia para que não haja nenhuma amenização dessa sanção, porquanto a gravidade de um empreendedor que utiliza trabalho escravo o descredencia para futuras atuações, de sorte que entendo proporcional essa pena, essa sanção aplicada, até porque, do contrário, se nós criarmos uma margem de flexibilidade, isso efetivamente pode sofrer disfunções no âmbito da decisão administrativa. Então, a sanção imposta é de 10 anos, né? E entendo ela bastante compatível com a natureza e a gravidade da sanção e do ilícito, ou seja, a utilização do trabalho escravo. E, por fim, fugindo aqui do processo, mas, tendo em vista que Vossa Excelência se pronunciou, também ratificar as palavras de Vossa Excelência sobre todas as reações que fizeram com que o Brasil solucionasse de maneira institucionalizada todas as crises que atentaram contra a nossa democracia. E nós estamos agora no limiar de resolver uma mesma questão de maneira institucionalizada através da via. O ministro Luiz Fux está à direita na bancada. O estraga-prazeres aí nesse ambiente de se conferir a uma secretaria de Fazenda. O ministro Gilmar Mendes está à esquerda. De fazer o juízo. Já temos muita discussão sobre o que na parte mais próxima à parte central da bancada. Pelo Ministério do Trabalho. Eles só podem cassar a inscrição se o Ministério do Trabalho concluir que havia trabalho escravo. Portanto, eles não têm autonomia. O órgão é federal, né? Eles não têm autonomia para deliberar que houve trabalho escravo. Eles implementam em âmbito estadual a decisão federal. O que é que ocorre, ministro? Nesse caso, ministro Nunes Marques. Não é essa do Estado de São Paulo, que é a federal, que fala das inspeções do trabalho. Então, a partir do momento que o Ministério Público do Trabalho, as instituições competentes, detectam e relacionam empresas que usam na sua linha de produção o trabalho escravo, aí esses produtos, no momento que são adquiridos por comerciantes para futura comercialização, essas empresas, que não são as fabricantes, mas são as que comercializam esses produtos, elas podem ser apenadas. Aí a Secretaria só entra nessa fase com as empresas que vão comercializar. Mas veja, Vossa Excelência, já no artigo 1º, o que diz? Além das penas previstas pela legislação própria, na legislação própria, será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, dos estabelecimentos que comercializarem produtos em cuja fabricação tenha havido, em qualquer de suas etapas de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa à condição análoga à de escravo. Veja, portanto, qualquer hipótese dessa cadeia, o que pode dar ensejo a uma série de arbítrios. Nós já tivemos aí casos na esfera penal em que as más condições de trabalho eram identificadas como condições análogas de escravo e leva para a esfera penal. Isso na fiscalização do trabalho. E aqui, portanto, toda esta cadeia poderá ser interpretada como, sei lá, hoje, então, dentro desse mundo de fragmentação de atividades, poder-se dizer, não, esta pequena peça veio de uma situação que pode ser considerada análoga à do escravo, até a própria concorrência. Me permite, brevemente. Sim, por favor. Primeiro, a lei exige dolo ou culpa, e, evidentemente, sempre com a possibilidade de controle judicial. Eu entendo o temor de Vossa Excelência, mas a lei está em vigor desde 2013, sem que se tenha identificado o tipo de abuso que preocupa Vossa Excelência. Só para fazer esse registro
e devolvo a palavra. Não, a preocupação é essa de... nós já temos jurisprudência nesse sentido, e a Procuradoria, inclusive, se manifestou no sentido da invasão da competência da União, de modo que eu queria, pelo menos, manifestar essas reservas mentais. Ok, vou continuar. Vossa Excelência já quer votar? Aguardo. Não. Então, como voto o ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, nosso decano, ministra Carmen, eminente relator, todos os colegas, senhor Procurador-Geral da República, Defensoria, os advogados e advogadas que atuaram no feito, senhoras e senhores, subscrevo inicialmente, senhor presidente, as manifestações a respeito dos 40 anos da redemocratização, com a efeméride marcante do dia 15 de março de 1985. Ontem tive a oportunidade de representar e falar em nome do Poder Judiciário na sessão solene no Senado da República. E aqui, então, subscrevo as manifestações já realizadas. Senhor presidente, eu vim aqui com as anotações exatamente de acompanhar um voto que hoje foi excomungado. O ministro Dias Toffoli está à direita na bancada. Ele tem pele branca rosada, cabelos grisalhos, lisos, levemente calvo na parte do topo da cabeça. Tem bigode e barba grisalhos curtos, lisos, veste toga e terno pretos, camisa branca e gravata clara estampada. Número 4.419, que diz respeito a uma lei do Estado do Rio de Janeiro, Lei Estadual 4.744, essa com vigência mais antiga ainda do que a que hora estamos a falar, ministro Gilmar. Uma lei do Estado do Rio de Janeiro de 2006, e que eu votei exatamente no sentido da inconstitucionalidade. Assim como lá votaram, ainda não terminou, evidentemente que os votos podem ser reajustados, mas eu não estou aqui a excomungar o voto lá proferido. Eu, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e o próprio relator desta ação, ministro Nunes Marques. Pelo menos é o que eu tenho aqui nas minhas anotações. No julgamento em pauta, o plenário do STF julga a ação contra a lei do Estado de São Paulo, que impõe sanções a empresas que usam de forma direta ou indireta trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão. Entre as sanções está a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Pelo menos até o momento, naquela ação, eu entendi, né? Eu mantenho o voto proferido naquela ação, nesta ação que estamos ora a julgar, é do Rio de Janeiro. Ainda não terminou o julgamento, ministro Gilmar, mas eu vou manter o voto que eu já proferi na ação direta 4419, de relatoria de Vossa Excelência, ministro Gilmar, que é do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou pedir vênia para divergir de uma maioria já formada e que tende a se consolidar no julgamento dessa ação, para manter o posicionamento que já fizera naquela referida ação de relatoria do ministro Gilmar Mendes. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Dias Toffoli, que vota divergente. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento de uma forma especial na pessoa do relator, ministro Nunes Marques, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, servidores. Presidente, em primeiro lugar, eu quero também secundar Vossa Excelência nas observações iniciais feitas sobre a importância de estarmos comemorando... A ministra Carmen Lúcia está à direita na bancada. A figura do presidente Sarney, como tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos e curtos na altura do pescoço. Usa toga preta sobre blusa preta. Maior importância para o Brasil, para que a gente vivesse o que estamos vivendo agora. Como bem disse o ministro Alexandre, crises continuam a ocorrer, mas nós temos instituições com força, vigor e, principalmente, com a perseverança necessária para que a gente possa resolvê-las nos termos de um Estado de Direito, vale dizer, aplicando a Constituição e fazendo com que, a cada crise, a gente aprenda para que, na medida do possível na vida, não venham novas.
Então, também como Vossa Excelência, como presidente do Supremo, considero que é da maior importância o papel deste Supremo Tribunal Federal, como tem atuado nestes 40 anos, e que continuará a atuar, bem dizia Ulisses Guimarães na tarde de 5 de outubro de 88, enquanto houver a Constituição, haverá democracia, por isso que o traidor da Constituição é um traidor da pátria. Quanto ao caso, presidente, eu estou acompanhando o relator com algumas observações que deixarei registrada em voto. O Brasil, em 1815, começou a assinar documentos internacionais se comprometendo, nem havia Brasil, portanto, como país soberano, como Estado soberano, para dizer que não aceitaria que viessem escravos mais para o Brasil traficados. E estamos aqui ainda hoje com vício até de linguagem, presidente, porque se fala em trabalho escravo, o que é uma contradição nos termos. Trabalho é valor, escravidão é crime. Então, trabalho escravo é algo que não pode existir porque é realmente contraditória a expressão. E nós continuamos a ter escravidão sendo apurada no país, como já foi lembrado aqui pelo relator, por Vossa Excelência especialmente, com situações que nos envergonham, nos constrangem, em alguns estados, como o meu mesmo, Minas Gerais, de uma maneira muito mais agressiva, e as providências tomadas, a meu ver, vão exatamente na linha do que propõe a Constituição, no inciso 1 do artigo 3º, que foi lembrado pelo relator, na construção desta sociedade, que, para ser justa, não pode conviver com nenhum tipo de tratamento degradante, e nada mais degradante que a escravidão. Por isso mesmo, eu acho que todos os estados, municípios, como a União, têm a obrigação de zelar pelos princípios constitucionais e pelos valores constitucionais maiores, um dos quais é exatamente o valor social do trabalho, que está no inciso 3, 4 do artigo 1º da Constituição, é obrigação do Estado. Neste caso, não me parece que haja nenhuma interferência que possa contaminar, de alguma forma, a rigidez federativa, as competências estão preservadas. Por isso mesmo é que também eu estou acompanhando, portanto, no sentido da procedência parcial para dar a interpretação conforme com os realces dados por Vossa Excelência, que foram acompanhados pelo ministro relator. Eu só ainda não entendi, ministro Cássio, se Vossa Excelência aceitou a ponderação do ministro Flávio Dino de até 10 anos, porque seria a minha forma de votar. Acolhi. Que houvesse uma possibilidade de quem vai aplicar, porque pode haver situações com maior ou menor dolo ou culpa, a estabelecer alguma dose aí. Mas portanto, com essas observações singelas, mas vou fazer juntada de voto, presidente. Eu estou acompanhando o relator, que já aceitou as ponderações de Vossa Excelência, e agora também traduzindo o que foi sugerido pelo ministro Flávio Dino. Como voto, senhor presidente. Obrigado. Ministro Fux, Vossa Excelência não está de acordo com o até. Vossa Excelência deixaria 10 anos fixos. Eu também não consegui só concluir o voto. Não, eu acho que o ministro Cássio ajustou e Vossa Excelência diverge nesse pequeno ponto. Mas elogiando o trabalho do ministro Cássio, que eu não tive a oportunidade de É que nem presidente, aqui, Vossa Excelência lembrou dos 40 anos, quando o então governador Tancredo Neves foi ao colégio eleitoral, ele disse mineiramente isso, né? Vou, mas avisa lá que eu vou com o nariz fechado. Vou tapar o nariz para ir, mas de todo jeito eu vou para garantir uma eleição legitimada. Mais ou menos isso. Às vezes a gente vota com elogios, não é isso, ministro? Senhor presidente, só para ficar claro, então, a minha divergência em relação ao relator e aos que o acompanharam, Sua Excelência julga improcedente, eu julgo procedente. Entendi, eu bem entendi. Como vosso ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu vou, tendo em vista os precedentes já referidos e considerando as implicações que isso possa ter, eu vou pedir vista dos autos para um melhor exame, considerando até 2 pontos que a Procuradoria... O ministro Gilmar Mendes tem pele clara, cabelos e sobrancelhas grisalhos. É calvo na parte de cima e de trás da cabeça, os óculos de armação escura, retangular, quadrada. A esfera federal... Veste toga preta, terno cinza escuro, camisa
clara e gravata azul estampada. E a definição de normas gerais que uniformizem o tratamento a ser conferido às empresas envolvidas. Na esfera federal, não há previsão semelhante à da lei estadual que afaste os sócios da empresa faltante por período determinado do tempo do ramo da atividade exercida. Também não existe lei complementar que autorize os estados a legislar sobre questões específicas da matéria, conforme exige o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. A Procuradoria, inclusive, lembra um dispositivo que acho que foi só utilizado uma vez, no caso do salário mínimo profissional, salvo melhor juízo. Até se poderia fazer mais uso desse 22, parágrafo único, dando competências específicas de regulamentação aos estados. No campo do direito empresarial, ainda prossegue a Procuradoria, enquanto for esse o quadro normativo federal, não terão os estados competência para avançar, e aqui ninguém está disputando o repúdio ao trabalho escravo e nem a boa intenção, o bom intento da lei. Mas, para usar a expressão mais comum, o bom intento não é legitimador da norma legal. Plenário do STF julga ação contra a lei do Estado de São Paulo que impõe sanções a empresas que usam de forma direta ou indireta trabalho escravo ou em condições análogas à escravidão. Entre as sanções está a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Outorga desta possibilidade a diferentes entes da Federação, 27 unidades, com a possibilidade, como infelizmente só ia acontecer, de desvios, inclusive no terreno da competição, que é muito comum em termos das disputas de mercado. Peço vista. Obrigado, ministro Gilmar. Apenas para deixar claro, o parecer da Procuradoria-Geral da República é pela validade de todos os dispositivos, inclusive o da competência, menos o parágrafo 4º que impõe a restrição aos sócios de voltarem à mesma atividade. Mas eu proclamo, então, o resultado provisório após o voto do relator e dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Luiz Ezio, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e presidente, que acompanhavam o relator, e do voto divergente do ministro Dias Toffoli, que julgava procedente o pedido, requereu vista o ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais não, que só faltava ele mesmo, então ninguém aguardará. São 16h10, vou fazer a suspensão da nossa sessão e retomaremos após o intervalo. O ministro Luiz Roberto Barroso aguarda em pé ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Os demais ministros posicionam-se nos respectivos lugares, à direita e à esquerda. Renovo meus votos de boa tarde. Doutores estão no plenário aguardando qual julgamento? O terceiro.
Sorte que vocês deram. O ministro Barroso conversa com os advogados sentados na primeira fileira. Primeiro, na celebração de um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de São Paulo e as procuradorias do Estado e do município. E, na sequência, fizemos uma sessão de conversa interna, tentando unificar posições num tema complexo e delicado e importante. Por essa razão, estamos começando um pouco mais tarde a sessão da tarde. Nós temos, nos últimos tempos, e acho que para bem, mudado um pouco, em alguns casos, o modelo de deliberação do Supremo, em vez de ser o modelo em que cada um é surpreendido durante a sessão com o voto, de nós procurarmos fazer um debate prévio e produzir posições que a gente tem chamado de percúria, uma posição de consenso, quando possível. E quando não é possível, a gente vocaliza a divergência, como é da tradição do tribunal. Eu chamo para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5644, procedente de São Paulo, da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, requerente é a Associação Nacional de Defensores Públicos. Aqui é a continuidade desse julgamento e é uma ação em face da Lei Complementar 1297 de 2017 do Estado de São Paulo. O ato impugnado de iniciativa do governador determina que das receitas que compõem o Fundo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 40% sejam destinados à prestação de assistência jurídica suplementar, isto é, ao pagamento de advogados dativos. Para a autora, que é a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, a norma é formalmente inconstitucional, pois a lei deveria ter sido de iniciativa privativa do defensor público geral. E, além disso, o ato violaria a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria. O processo teve seu início de julgamento em ambiente virtual e, posteriormente, já foi objeto de apreciação em algumas sessões presenciais, com a votação já avançada. Há, em síntese, o seguinte quadro. Pela procedência do pedido, votaram o ministro relator, Edson Fachin, eu mesmo, o ministro Marco Aurélio, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Nunes Marques e a ministra Rosa Weber. 7 votos. Pela improcedência do pedido, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. A última sessão de julgamento, após o voto do ministro Gilmar Mendes, pediu visto o ministro Dias Toffoli. Passo, então, a palavra ao ministro Dias Toffoli para complemento do seu voto e, na sequência, ouviremos o ministro Luiz Fux, que é o único que ainda não votou. Exato. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Toffoli. Pois não, presidente, agradecendo Vossa Excelência. O ministro Dias Toffoli senta-se à esquerda na bancada. Presidente, eu já havia votado, acompanhando o eminente relator, o ministro Luiz Edson Fachin, no sentido da procedência, e em razão das divergências apresentadas, eu entendi por bem avaliar os argumentos que foram trazidos na divergência a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e do voto já anterior também do ministro Ricardo Lewandowski. E eu adianto que mantenho o voto acompanhando o relator, ministro Edson Fachin, julgando procedente o pedido formulado com as vênias aos entendimentos dos que julgaram os 3 colegas que votaram no sentido da improcedência da ação. E digo que o Fundo de Assistência Judiciária, FAJ, foi instituído pela Lei 44.7684 e, na época, ainda inexistia a Defensoria Pública Estadual, sendo a assistência judiciária aos legalmente necessitados prestada pela Procuradoria do Estado. Eu mesmo tive a oportunidade, senhor presidente, através do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, lá na Praça João Mendes, atuar em defensoria pública para a justiça gratuita, ainda estagiário do 4º e do 5º ano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, através de convênios
exatamente com a Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, que era um braço da Procuradoria-Geral do Estado. E desse braço da Procuradoria-Geral do Estado é que depois foi instituída exatamente a Defensoria do Estado de São Paulo. Então, mesmo que como estagiário, eu fui um estagiário da Defensoria do Estado de São Paulo através de convênio. E convênios que ainda existem, né, e que são sustentados através desse fundo, e verifico ali a concordância da Defensoria e dos representantes dos defensores, da Defensora e dos defensores que aqui estão. Pois bem, então essa lei é anterior ainda à própria existência da Defensoria. E, nesse contexto, o Fundo de Assistência Judiciária estava vinculado à Procuradoria-Geral do Estado, para custear as despesas relativas à atividade de defensoria. A Constituição de 88 estabeleceu, em sua redação original, que a Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, artigo 134. Em 2004, foi incluído no texto constitucional o dispositivo assegurando às defensorias públicas a autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária nos termos lá descritos, artigo 134, parágrafo 2º. Com a Lei Complementar 988 de 2006, a Defensoria do Estado de São Paulo foi criada. Esse diploma normativo também previu que constituem receitas da instituição, entre outras, os recursos provenientes daquele fundo, do FAGE, e as dotações orçamentárias e créditos adicionais originários do Tesouro Estadual. Assim, entendo que não há dúvida de que aqui houve preocupação em conferir a ela receitas correlatas à sua autonomia, constitucionalmente assegurada. É óbvio que aqui há uma discussão em relação a uma série de outras carreiras de Estado que têm propostas de emenda constitucional para várias delas, e nós aqui já sinalizamos, em obter dicto, em outros julgamentos, vários dos colegas já sinalizaram que já basta, né? Já a Defensoria, mas a partir daí não dá para dar autonomia financeira para todas as carreiras e instituições de Estado, porque senão nós teremos, daqui a pouco, ministro Flávio Dino, 40 poderes e não 3 poderes. Nós já temos 3 poderes e 2 instituições que são instituições essenciais à administração da Justiça, que também têm autonomia orçamentária e financeira. Eu entendo que de maneira correta, que são o Ministério Público e as defensorias públicas. Mas ir além disso, como há propostas, ministro Zanin, em tramitação no Congresso, é demais. Eu acho que ministro Toffoli, pois não, eu não participo do julgamento que a ministra Rosa já votou e, obviamente, eu não vou tratar do caso. Mas eu ia pedir a opinião de Vossa Excelência. Eu percebi isso, por isso que eu adiantei. Quem faz a parte é o ministro Flávio Dino. Senta-se à ponta da bancada à direita. Eu fiz na primeira turma, na presença do nosso ilustre presidente. Plenário analisa referendo de medida cautelar do ministro Gilmar Mendes, que suspende a tramitação de ações na Justiça Trabalhista. Está sendo mal exercida. Porque mesmo esses fundos, que são fundamentais para os tribunais, Ministério Público e etc., às vezes, ou são contingenciados unilateralmente, quando estão no âmbito do Poder Executivo, e eles se frustram, ou quando eles estão no âmbito desses órgãos dotados ou da natureza de poder ou de função autônoma do sistema de justiça, nos termos da Constituição, levam a que hajam superávites inacreditáveis. É algo que, em algum momento, não o tribunal, o Estado brasileiro vai ter que discutir como, em um determinado Estado federado, que o ministro Fux conhece bem, e o ministro Barroso também, certa feita, a folha de pessoal do Poder Executivo foi paga com o empréstimo do Tribunal de Justiça. Do fundo, Do fundo. Então, há situações em que os fundos têm mais receitas do que a própria conta única do Tesouro. E acontece o seguinte, eu não lembro bem, acho que foi o eminente presidente ou o ministro Fachin, no plantão. Às vezes, a ideia é de quando o dinheiro está sobrando, alguém resolve fazer um rateio.
acho que foi Vossa Excelência ou o ministro Barroso. O dinheiro está sobrando, vamos... Não, eles impediram. Um caso concreto. Eles impediram o rateio. E a pessoa diz, não, tem tanto dinheiro, vamos dividir aqui. Aí cria-se algo, sabe Deus de onde, sabe Deus com que base legal, e paga-se. Então, realmente, é apenas esse óbiter dito, dentro do óbiter dito, para dizer que realmente expandir essas autonomias de modo ilimitado vão gerar uma distorção gravíssima. Agradeço, eminente amigo, ministro Flávio Dino. Essas preocupações são de todos nós, não há dúvida nenhuma. Pois bem, a lei complementar que cria a Defensoria, ela acaba impondo a manutenção da assistência judiciária em convênio com a OAB. E a própria lei estabelece o limite da utilização do fundo. Ou seja, o que o eminente relator, salvo engano de memória, o faz, é dizer que essa vinculação dessa porcentagem fere a autonomia orçamentária financeira de gestão da Defensoria Pública, porque ela pode exatamente utilizar o fundo de acordo com aquilo que é o fundamento constitucional da sua gerência, da sua administração. É evidente que é sabido e foi esclarecido aqui durante os debates, salvo engano, a eminente defensora pode depois deixar claro a respeito, mas foi esclarecido que ainda é necessário esses convênios e esses convênios serão mantidos. O que a Associação Nacional dos Defensores Públicos ataca é o dispositivo da Lei Complementar Estadual Paulista, que estabelece exatamente aqui no parágrafo 4º e 5º do artigo 236, no parágrafo 4º, da totalidade das receitas que compõem o fundo de que trata o caput deste artigo, 40% serão destinados à prestação de assistência judiciária suplementar. Ou seja, ela obriga que 40% seja só para esse tipo de atividade. Ou seja, isso com o tempo, né, se altera conforme a implementação da Defensoria foi avançando, não é, na sua capilaridade e, com isso, evidentemente, que se cria uma reserva de valor para esse convênio, não é, que é necessário ainda, mas pode ser que um dia nem seja necessário. Não é? Mas, conhecendo a realidade de um Estado tão grande, a Justiça Estadual de São Paulo responde, em matéria de justiça estadual, por cerca de 80% dos processos da Justiça Estadual no Brasil, quase 80% dos processos da Justiça Estadual no Brasil, segundo dados do Justiça em Números, ou seja, ainda né, o maior Tribunal de Justiça do mundo, costuma-se dizer, né, o maior tribunal do mundo, não é, ministro Alexandre, ministro Zanin, né? Nós que somos aqui paulistas, mas plurais, porque tem um palmeirense, um corintiano, um são paulino e um santista, que é o ministro André Mendonça. Né? Então, São Paulo ainda é necessário, evidentemente, que há uma atuação da Defensoria ainda com auxílio dos convênios. Aqui eu cito ao longo do voto, senhor presidente, eu não vou tomar tempo da Corte, até porque eu estou aqui a acompanhar uma maioria já formada a partir do voto do ministro Luiz Edson Fachin, relator, e que já houvera acompanhado anteriormente, mas com os argumentos trazidos a partir do voto do ministro Alexandre, eu entendi por bem em reavaliar, e ao reavaliar a análise, eu vou pedir vênia, então, ao ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Gilmar Mendes, e ao nosso querido ministro de sempre, Ricardo Lewandowski, que já havia votado para, pedindo vênia às suas excelências, manter o voto anteriormente proferido, no sentido de acompanhar o relator e julgar procedente a apresentação direta nos pedidos nela formulados e declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar 1.297, de 2017, do Estado de São Paulo. É como voto. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Foi a que introduziu esses dispositivos. Mantém, portanto, a sua posição, somando-se à do relator e a 5 outros votos, portanto, 7 no total, pela procedência do pedido. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, a Corte. Senhor presidente, se eu bem entendi, a discussão que está aqui... O ministro Luiz Fux está à direita na bancada.
de uma maneira reflexa, a autonomia financeira. Tem pele branca rosada, cabelos grisalhos, lisos, volumosos. Penteados para a esquerda, usa óculos de armação retangular leve. Veste toga preta, terno preto, camisa branca e gravata amarela estampada. A bem da verdade, e que nós declaramos que aquela metodologia de São Paulo de criar uma reserva de mercado para os advogados, em razão da não implementação da totalidade dos quadros da Defensoria, estava no caminho da inconstitucionalidade. A Defensoria Pública de São Paulo hoje é uma realidade. Então, pelo que eu entendi, queria até verificar com o ministro Fachin, é que Vossa Excelência julgou procedente porque entendeu que esta lei realmente estaria reduzindo a potência patrimonial, financeira da Defensoria Pública. Foi nesse sentido que Vossa Excelência... Se Vossa Excelência me permite, precisamente considerando... Ministro Edson Fachin, à esquerda, na bancada. Que a lei impugnada fixa, há uma interferência indevida que, entre outros efeitos, impede a expansão da própria Defensoria. Sim. É porque o ministro Gestor fez algumas ponderações sobre o que votaram, o que adotava agora, e eu fiquei um pouco em dúvida. Então, eu também já tinha... Eu não havia votado, mas já havia preparado o voto, fazendo uma imbricação entre a Defensoria Pública e a cláusula pétrea do acesso à justiça, porque, indiretamente, isso acaba infirmando, porque a Defensoria Pública atende a população carente. E não há uma necessidade daquela lista da OAB, porque a Defensoria Pública, nós julgamos há muitos anos que essa estratégia que ocorria em São Paulo era inconstitucional. Só que nós não poderíamos declarar imediatamente inconstitucional porque não havia Defensoria Pública. Então, é inconstitucional essa portaria da OAB. E aí, no dia seguinte, nós teríamos 1.000 defensores, 1.000 cadeiras, 1.000 gabinetes? Não. Então, foi declarada a inconstitucionalidade sem declaração de nulidade para que houvesse um prazo para que se realizassem os concursos. Mas hoje a Defensoria Pública de São Paulo é uma realidade. E esse tipo de supressão de renda acaba, de financiamento, de fundo, acaba realmente infirmando não só a autonomia financeira, como, por via reflexa, a cláusula pétrea do acesso à justiça, porque são eles que atendem os mais necessitados. Então, aqui, eu tinha preparado exatamente um voto acompanhando o eminente relator, julgando procedente o pedido veiculado na ADI, declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar 1.297. Estou de acordo? Foi nesse sentido? É assim que eu voto, senhor presidente, com todas as vênias das divergências. Muito bem. Proclamo, então, o resultado. Os ministros André Mendonça e Cristiano Zanin e Flávio Dino não votam, porque os ocupantes anteriores da cadeira já haviam votado. Proclamo, então, o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar número 1297, de 2017, do Estado de São Paulo, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que julgavam improcedente o pedido. Esse é o resultado. Acho que não, só se for muito simples. Tem um caso seguinte, não creio que haja tempo, a menos que seja muito simples. É a ADI 7206. Não. Acho que não, né? É um voto vista do ministro Alexandre. Podemos transferir para amanhã. Tá bem? Então, amanhã, ajustando aqui ao vivo a cores em público a nossa pauta, eu vou reincluir os embargos de declaração, caso consigamos avançar nesse debate, e vou reincluir este de agora
da relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, que é o ADI 7206. O que mais que tinha de amanhã? Aí, na sequência, tem Vossa Excelência, ministro Toffoli, tributos, taxas estaduais decorrentes de serviços públicos, prevenção e combate a incêndio. Vou botar em terceiro da pauta. São vários processos, eu penso. Tem vários... É um RE e uma DPF. Não, são três. Duas ADPFs e um RE. Com relatores diferentes com o mesmo tema. Então, assim, um é do ministro Fachin tem um. Deixa eu me ver aqui. Eu acho É que isso. sim. Eu já mandei para Vossa Excelência a proposta. Tá, eu já mandei para diversos aí, eu tive que parar aqui. Recebi. Então, a nossa pauta fica embargo de declaração no caso do Diário de Pernambuco, esse caso do delegado de polícia, e, se houver tempo, chegamos a essa questão da taxa de incêndio. Está bem, ministro Fachin? Está bem. Eu apenas gostaria, presidente, em homenagem ao diálogo que já tivemos e que ainda vamos ter, enaltecer essa metodologia que tem sido feita de alcançar, especialmente na formulação da tese, um consenso que espelhe a compreensão majoritária do plenário. E é esse o esforço que nos embargos de declaração que Vossa Excelência, creio, irá incluir, talvez como primeiro da pauta de amanhã, do recurso extraordinário 1.075.412. Essa dimensão cooperativada da formulação, nada obstante, claro, que a responsabilidade do relator, mas creio que a formulação da tese é uma responsabilidade colegiada do plenário, portanto, enaltecer essa condução que Vossa Excelência tem feito nessa direção também. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E eu acabo de enviar para todos o quadro com todas as diferentes posições. A partir dela, nós tentamos trabalhar um consenso. Esse é um caso delicado porque envolve o tema da liberdade. Atualizado. Envolve o tema da liberdade de expressão. Mandei para todos. Já atualizado, né? Já atualizado. Okay. Obrigado, presidente. Envolve o tema da liberdade de expressão, aquele caso do Diário de Pernambuco, e nós queremos ser bem precisos na tese, pelo apreço, pela importância que o tribunal dá à liberdade de expressão e à importância também de proteção de outros valores constitucionais em situações não menos protegidas pelo ordenamento jurídico. Portanto, estamos tentando acertar com precisão, fine-tuning, a nossa tese. Agradecendo, cumprimentando os ilustres advogados e defensores que estão na plateia, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.